Paulo lá, porque deu aquela celeuma toda e coisa na justiça e tudo mais. Presidente, acho que a primeira pergunta, além da saudação, que é de hábito, né? Satisfação em ver o amigo. Há muito tempo não converso tete a tete com o presidente, né? Que na eleição acontecia com frequência, e eu até entendo, que agora é um pepino maior que o outro por dia, né? Deve ter uma fila todo dia para atender, então até entendo. E a pergunta que tem que se fazer, acho que inicialmente, até dando as boas-vindas ao presidente, é se esta venda já garante a estabilidade do Internacional em 2022, porque da estabilidade advém a esperança. Da esperança pode chegar a títulos. Títulos pode indicar Libertadores do ano que vem, boas vendas e mais dinheiro no cofre. Presidente, como é que o senhor define o atual momento a partir desse baita negócio que fez o Internacional? Tudo bem, presidente? Boa noite. Boa noite, Rec. É um prazer estar falando contigo, falando com a torcida colorada que nos acompanha nesse momento, cumprimentar o Tuniolo, que está aí, nosso conselheiro do programa, cumprimentar também o Bruno e cumprimentando vocês, iniciando com essa tua pergunta, né, que remete a gente ao círculo virtuoso, né, do futebol, um círculo que a gente precisa cada vez mais fazer parte, que é o círculo das vitórias, das conquistas, né, e das coisas boas. E esse é o objetivo de todo o Colorado, da torcida nosso, né, do grupo de atletas. Em relação a esta venda que realizamos, é uma venda importante, uma venda que traz recursos para o clube, mas recursos, e é importante o torcedor saber, que já estavam previstos no orçamento, né, do clube para o ano de 2022 e para que a gente possa fazer com que o clube tenha o seu desempenho, né, operacional e o seu funcionamento. Então, é um recurso, como eu costumo dizer, orçamentário, não é um recurso novo, não é um recurso extra, né? E a gente precisa, claro, com a entrada desse recurso, fazer uma gestão de um fluxo de caixa, de uma movimentação de ano, que já nos permite cumprir com a meta de venda prevista para o ano inteiro, já no mês de janeiro. E isso nos dá a capacidade, sim, de gestão de investimento, mas com muito pés no chão, com muita parcimônia, com muito cuidado, porque a situação financeira do Internacional é uma situação que está longe de ser a ideal e ela precisa, nesse primeiro passo já, cuidar daquilo que é o seu passivo e cuidar do resultado esportivo, que é ter uma equipe competitiva, uma equipe forte, e para isso que a gente está trabalhando. Presidente, o senhor está também ao vivo na Rádio Grenal com o comando do Ítalo Gal, o Eduardo Andreotti, o Mano Changes, o Carlos Lacerda, que deve lhe incomodar bastante, e o César Fabres. Presidente, foi 25 ou foi 17, presidente? Lá na Rússia eles falam em 17, aqui o senhor fala em 25. Aliás, tem 25 e mais o alho, né? Porque o Internacional arrumou mais 5 ainda, bloqueando aí bloqueando, não, indo buscar via justiça uma dívida que tinha o Santos para com o Internacional. Boa noite também aos ouvintes da Rádio Grenal, né? Torcedor colorado que nos acompanha e a todos que estão nos ouvindo. Esse contrato é um contrato revestido de confidencialidade, né? E, portanto, a gente não trata desses valores apenas por esta razão, mas eu posso afirmar ao torcedor colorado e aqui contigo aí também um conselheiro atuante do clube e outros tantos que têm atuado junto ao clube, que são valores importantes, valores é a maior venda, né, em reais, com a tua provocação, em reais, mas o clube trabalha, né, com essa moeda e com esses valores, é a maior venda em reais do clube e estas são as informações, né, que publicamente a gente pode trabalhar, mas sabendo que a negociação foi envolvendo, por óbvio, esta presidência, mas envolvendo a vice-presidência financeira e a vice-presidência de futebol, né? E ali a gente negociou
em todo momento, tudo aquilo que era possível ser feito para que o negócio ficasse cada vez melhor para o Internacional, desde aquele da quarta-feira após-jogo, onde nós já tínhamos um compromisso assinado para que o atleta fosse fazer exames e realizar as últimas tratativas entre atleta e clube russo, de que o atleta voltaria em junho, e a partir dali se desencadeou todo um outro processo, onde o clube russo aumentou o seu investimento para que o atleta fosse agora. Isso foi tratado também, e a gente conseguiu aí um ganho em cima da negociação que já era boa, de em torno de 25%. Então, são valores importantes que vão ajudar, sem dúvida nenhuma, o clube que tem no seu portfólio, né, de compromissos assumidos, né, historicamente, um conjunto de questões que começam a ser resolvidas, e também olhando para o futuro, buscando junto ao plantel atual, né, reposições ou complementações aí para que o treinador possa ter aquilo que ele tem falado muito, né, que é a competição interna, né, para que a gente gere aí disputas por posição cada vez maiores e que a gente possa ter um time muito mais competitivo e brigando por títulos. Tudo bem, presidente? Prazer falar com o amigo mais uma vez. Agora a gente observou algumas declarações, até do vice-futebol Emílio Papaléu, do Paulo Brax também, sobre o Inter ir ao mercado buscar uma reposição para a saída do Yuri Alberto, né? A gente sabe que em meio à negociação vocês queriam muito que ele tivesse permanecido pelo menos até a metade da temporada, até por conta da falta de ritmo nos últimos anos do Wesley Moraes, o Cadorini também surgindo, mas claro que a proposta acabou ficando mais elevada e não tinha como recusar. Eu quero que o senhor fale, por favor, presidente, sobre essa busca no mercado, se realmente é necessário buscar mais um centroavante, se o Cadorini não perderia espaço vindo um jogador de fora, e aproveitar já falando sobre, já que o Cadorini é pauta nesse tema, sobre o aproveitamento da base do Inter, esses garotos, porque alguns não foram relacionados nesse início de temporada, que eu me refiro aos 2 primeiros jogos, mas agora o Inter está indo com uma garotada para enfrentar o São Luís. Bom, Bruno, são 2 assuntos distintos que tu buscasse aí em algum momento a conexão entre eles pelo Cadorini, né? Mas vamos falar do tema Yuri de reposição. Nós temos 2 centroavantes importantes, um que já estreou com gol, isso é sempre bom, centroavante, um jogador que vem se recuperando de uma lesão importante, mas um jogador de Premier League, um jogador que já demonstrou essa qualidade e que felizmente conseguimos trazer ele para estar conosco nessa temporada. E o outro, um jovem promissor, já o ano passado teve seu destaque no Campeonato Brasileiro Sub-20, né, já fez parte do grupo principal, né, em 2021, e agora 2022 definitivamente incorporado no elenco. Eu não diria que são substituição ao Yuri Alberto, né, mas sim possibilidades de alternativas, né, de características, né, de jogadores. Jogadores com característica de mais presença de área, de mais pivô, jogadores, né, com mais movimentação, com mais mobilidade, com mais velocidade. Se trata disso, né? E nesse aspecto a gente está trabalhando. O treinador, inclusive, fez, após o jogo, na sua entrevista, né, uma colocação de que o Internacional, tirando os goleiros, que está aí também fazendo um link com a tua pergunta, 3 goleiros das categorias de base, uma questão importante de um processo que veio acontecendo e que hoje se confirma. Tirando goleiros, o treinador disse, olha, o Internacional está olhando o mercado em todas as posições, exatamente complementando perfis. Então, se nós temos hoje 2 centroavantes com mais presença de área, com mais capacidade de pivô, bola aérea, né? Precisamos de um centroavante com mais mobilidade para dar alternativa de jogo, com essas características, não só para esta função, mas como outras, que a gente tem trabalhado para poder dar alternativas ao treinador e poder ter alternativas durante o jogo. E é esse o perfil, e é com isso que a gente está trabalhando. Até porque, com o próprio Yuri Alberto, né, no caso anterior, ficando aqui até junho, nós sabíamos que a janela fecha em abril, só reabre em agosto, portanto, jogadores de fora, e mesmo aqui do Brasil, agora com essa organização por janelas, também teríamos que ter alternativas para substituir forma de jogar também já em abril. Então, não muda muito o nosso planejamento, continuamos trabalhando,
continuamos olhando o mercado e, na medida em que se tem a condição de trazer jogadores que venham a somar a este grupo, nós estaremos fazendo, entendendo que em várias posições já temos jogadores importantes, titulares e que vão nos dar resultados sem dúvida nenhuma. Estamos também com a Rádio Grenal em cadeia conosco, transmitindo a entrevista do presidente Alessandro Barcelos. Presidente, o Inter vai ou não vai contratar o Bruno Mendes? Eu sei que o senhor pode sair pela tangente e dizer que é cedo, mas sendo 6 milhões de dólares a realidade do custo, hoje ainda fui me informar direitinho para ver se era realmente 6 milhões, porque no começo se falava em 4, depois não sei porque que virou 6, né? Isso aí parece o tamanho dele, que saiu de lá com 1,84, chegou aqui com 1,80, mas chegou com bola no corpo, o que é mais importante, antes que me apedrejem aí, falar da parte boa também. O Inter vai ou não vai contratar o Bruno Mendes, presidente? O REC, essa questão de valores também é uma questão estipulada, colocada em contrato, desejo dos clubes em determinado momento, fruto de negociações anteriores, de compra e de necessidade de venda, mas elas não são definitivas. Então, a gente está sempre trabalhando com isso, com a avaliação do mercado como um todo, com a própria possibilidade e o desejo do atleta, são componentes que fazem parte de uma negociação e nós ainda temos tempo para isso. Então, não vamos abreviar esse assunto, é um assunto que está sendo tratado primeiramente pelo Departamento de Futebol, buscando viabilidade e formas de realizar, e no momento em que isso tiver um pouco mais acumulado, a gente vai trabalhar. Agora, existem oportunidades também, e a gente está atento a isso, né? Oportunidades que envolvem, às vezes, 2 clubes que estão interessados, oportunidade de jogadores, né? E inclusive, a questão de valores, participação percentual que permanece com um clube ou com outro. Então, há um conjunto de questões que podem ser feitas nesse caso e que nós estamos trabalhando para ver se conseguimos, né, no prazo específico, que é o meio do ano, buscar algum avanço, seja definitivamente ou seja prolongando esse empréstimo. O Internacional tem a prioridade, obviamente, né, porque ele está emprestado ao Internacional. O Corinthians pode, quando terminar o empréstimo, levar de volta. O que o senhor diria como tendência do que o senhor ouve vindo de São Paulo? E quando o senhor fala em possibilidade de flexibilizar esse valor, é um jogador que tem valorizado, né? Já era um jogador que foi adquirido pelo Corinthians por um valor significativo e é um jogador que metade do passe ainda é do seu clube de origem. Ele tem uma valorização e você negocia quando compra com 2 clubes, por exemplo, né? Nesse caso. Então, isso também é mais um ingrediente que eu não tinha falado aqui. Então, essas questões que o clube está tratando com cuidado internamente para tentar fazer o melhor possível. Agora, também temos os nossos limites financeiros, que todos sabem, e nós não vamos dar um passo maior, né, do que aquilo que a gente pode, mesmo reconhecendo, né, a qualidade desse atleta ou de outros atletas que a gente está procurando no mercado. Então, gostaríamos e estamos trabalhando para que a gente possa, até junho, resolver essa situação e permanecer com o atleta. Montevideo Wanderers, né? O que tem 50%, é um time pequeno do Uruguai que vai arrumar uma grana boa aí, hein? É o mesmo clube que o Maxi Rodrigues, aquele do Grêmio, né? Jogou por lá. Presidente, eu queria lhe perguntar sobre... Eu vejo muito nas redes sociais, o torcedor, ele... Até no ano passado, né? Ele já vinha reclamando um pouco, queria uma reformulação, a própria direção, né? Falou sobre essa oxigenação no elenco. E aí o Patrick saiu. Mas eu vejo que o nome mais criticado hoje, presidente, é o nome do Moisés. Eu queria que o senhor falasse sobre a permanência desse jogador, sobre o contrato de 2 anos que ele assinou, por que o Moisés permanece, por que o Patrick saiu, por que o Patrick representa essa mudança, essas diferenças do elenco do ano passado para esse, porque o torcedor ele quer mudar para que o Inter seja mais forte. A gente tem o maior respeito pelo torcedor, mas o Patrick não representa nenhuma mudança. O Patrick saiu como qualquer outro jogador poderia ter saído. Negociação que foi interessante para o clube e foi feita. Da mesma forma, o Moisés tem uma avaliação técnica,
uma avaliação da comissão técnica, inclusive, do clube, né, de que era um jogador que, diante também do aspecto negocial, importante que ficasse, e enfim, essa é a decisão do clube, de quem tem que estar tomando ela dia a dia, olhando o que está acontecendo, ouvindo os profissionais, né, e fazendo as suas opções diante de um mercado, diante daquilo que tem. Eu tenho certeza que o Moisés vai nos ajudar, né, e essa é uma decisão do clube, né, não é uma decisão individual de uma pessoa ou de outra, e eu acho que é importante a gente respeitar esses processos, né, uma vez que a gente faz aí todo um investimento em profissionais para compor o clube, e na medida em que se tem essas decisões, a gente já viu isso também, Lucas, desculpa, o Bruno, muito no futebol, né, de atletas que em determinado momento tiveram seu questionamento. Eu não vou citar aqui, mas eu tenho certeza que o REC deve ter N exemplos, né, e que com trabalho, com entrega, com dedicação, e isso eu tenho certeza não falta ao grupo do Inter, e em especial ao jogador citado, nós já vimos exemplos importantes. Então, temos esse trabalho, essa convicção no grupo que está sendo montado, na complementariedade de perfis de jogadores que, ora, tenham mais força, ora, tenham mais capacidade técnica, ora, tenham mais capacidade física, se complementando para que a gente tenha alternativas ao elenco. Eu volto à tua pergunta anterior, numa parte que eu não respondi, que é do aproveitamento de jovens, é um planejamento da comissão atual, né, a utilização deste Campeonato Gaúcho também como uma pré-temporada para o restante do ano. E isso está sendo executado com um planejamento de trabalhos físicos e táticos que envolvem todos os jogadores do plantel, e agora a oportunidade dos relacionados para o jogo de São Luís também terem, né, a participação e a minutagem no jogo. E assim vai se moldando, e assim vai se montando, né, a equipe que vai trabalhar com mais força no ano de 2022, considerando que é um ano também com calendário extenso, considerando que é um ano que tem Copa do Mundo, onde as datas serão, né, mais próximas, e que a gente vai precisar de todos eles em todas as competições. Então é desta forma que a gente está encarando esse início de temporada, fazendo com que a comissão também possa ir observando os jovens que subiram e podendo, aos poucos, colocando eles com uma orientação e uma determinação e até mesmo uma definição estratégica dessa gestão, né, de que a gente tem aproveitamento da base. Presidente, o Inter fechou negativo ano passado, a oposição bate na tecla de que vai fechar com déficit de 90 milhões. Eu confesso que eu me surpreendi porque me parecia tinha terminado 0-0 com as vendas. Isso não é real? O Inter realmente vai terminar com déficit no balanço de 2021? O REC, nós não concluímos ainda as contas, né? Elas passam por auditorias, estão sendo trabalhadas. O que eu posso garantir ao torcedor é que, em termos de despesa, nós projetamos uma despesa muito abaixo do que tinha sido feito, né? E conseguimos realizar essa despesa. Então, isso já é um primeiro elemento que vai ser trabalhado e provavelmente a gente consiga, já no mês de março, quando é avaliado as contas, ter esses números. Em relação à receita, algumas receitas realizaram-se no final do ano, estão sendo todas elas agora sendo apropriadas para que a gente tenha um resultado efetivo. Eu não tenho esse número e nem poderia, antes de uma auditoria, estar divulgando qualquer número, né, sem que a gente tenha esses números fechados. Agora, tenho certeza, mas muita certeza, de que nós melhoramos significativamente o resultado financeiro do clube, né? Isso graças ao trabalho de todas as áreas, né? Fundamentalmente o trabalho na área fim, que é o futebol, que fez a sua parte na área de administração e finanças, na área de patrimônio, na área de marketing, né? Enfim, todas elas, né? Relacionamento social, vice-presidente de planejamento, novos negócios, todas elas contribuíram para que esse resultado, já agora em 2021, tenha sido um resultado melhor, num processo que a gente defendeu desde o início, de saída de um círculo, daí sim, vicioso que o Internacional estava, de acumular e aumentar seus déficits.
né? A ideia é que a gente possa buscar esse equilíbrio e aí eu volto ao assunto inicial do programa. O cumprimento desta meta com a venda do Yuri Alberto é um passo importante para que esse equilíbrio venha a acontecer, né? Num clube que em 2020 fez 91 milhões de déficit, né? Esse é um dado que tem que ser considerado para que a gente possa acompanhar essa evolução com os números que serão apresentados do balanço de 2021 e depois, evidentemente, com os anos que virão, a iniciar por agora esse ano de 2022. Presidente, aqueles jogadores que estão no exterior, quem é que pode render algum dinheiro? O Léo Borges, o Peglo, o Galhardo, tem algum que pode pingar uma coisa interessante para o Internacional? Todos eles, quando saíram daqui, saíram com passe estipulado, né? Saíram com valores colocados como garantia, né? E terão aí os seus contratos aí no meio do ano sendo avaliados, né? E a gente vai trabalhar para que se tenha melhores condições para o clube, sejam elas, né, de venda, de reposição ou de retorno. Mas são jogadores que estão adquirindo, principalmente no caso dos dois jovens, uma experiência importante no Porto B. E no caso do Galhardo, um jogador que foi feito investimento, teve já o seu retorno pelo empréstimo, mas é um jogador que tem, enfim, seu passe estipulado e vai depender da avaliação do Celta e do clube que ele está lá ou de algum outro clube interessado, né, quando se termina o seu contrato de empréstimo, mas com contrato com o Internacional até o final do ano. Presidente, dois jogadores, Fabrício Bustos, lateral direito, já é do Inter esse jogador, tem chance dele chegar imediatamente, e hoje o Luiz Adriano rescindiu o contrato com o Palmeiras. Tem alguma chance do Inter negociar com esse atleta? Falo sempre daquilo que é, Bruno, praxe nosso, falar sobre coisas que realmente estejam já ou estão acontecendo de forma mais formal, né? Sob pena da gente gerar ou expectativa ou até mesmo de perder algum negócio por conta disso. No caso do Bustos, nós fizemos o procedimento previsto na legislação do futebol, informamos o independente do nosso interesse e fizemos um pré-contrato com o jogador, né? Estamos tentando, e aí é um processo que não é simples, né, de que esse jogador possa também ser, eu falo também porque é similar ao que aconteceu no caso com a saída do Yuri, que a gente possa fazer com que ele se apresente antes do prazo previsto para o final do seu contrato, mas ainda não tem essa definição. Estamos trabalhando, o departamento de futebol, muito nisso, para que a gente possa contar com ele. É isso que sobre os nomes que tu falou, é isso que eu posso, nesse momento, adiantar ao torcedor. O senhor não descarta o Luiz Adriano, então? Não, eu não falo sobre algo que não existe, né? Não existe hoje uma negociação envolvendo o Luiz Adriano. Portanto, falar sobre o Luiz Adriano é falar de um jogador que tem uma história no Internacional, que passou por aqui, que tem o maior respeito por todos nós colorados, e não poderia ser diferente. Mas falar sobre negociação com o Luiz Adriano é falar sobre algo que hoje não existe. Dizer alguma coisa do Luiz Adriano, dizer que ele teve a melhor participação no Campeonato Mundial não recebendo a bola do Yarley. Porque, segundo a descrição que o Yarley fez aqui, se ele tocasse a bola para o Luiz Adriano, o Yarley, eu acho que ele é craque dentro de campo e na matemática também. Ia ter que ter um segundo momento naquele lance. E ele pensou tudo isso na hora. E com o Gabiru era só uma tacada e ele disse que... Não, é só brincadeira, porque eu gosto do Luiz Adriano, só que no Palmeiras acabou não indo bem. Quantos lhe ofereceram nas últimas horas, presidente, sabendo que o Internacional vai estar com a grana, mesmo que seja ainda um processo de financiado e tal, mas quantos? Uns 30, 40? Rec. Deixa eu te dizer uma coisa, para ti, para o torcedor colorado. Nós estamos vivendo um momento diferente no Internacional. Hoje o Internacional contrata os jogadores que ele entende que seja importante, embora o oferecimento faz parte. Mas o que mais aconteceu foi os cobradores. Esses apareceram. Já vários cobrando dívidas. Esses estão toda hora batendo na porta do Internacional. E é desses que eu me refiro, que a gente vai ter que tratar disso para não ter problema lá na frente. Então, muito mais do que oferecer jogadores, nós estamos sendo, na medida em que fizemos um negócio desse, né,
batendo na porta os credores, né, daqueles processos que se acumularam ao longo do tempo no internacional por diversas razões e que precisam ser enfrentados. Então, esse nos preocupa bastante. Em relação às contratações, a gente tem feito as nossas avaliações internas, tem feito, junto com a comissão técnica, uma relação de jogadores com características, com posição, com capacidade de investimento ou não, para trabalhar. Alguns nomes circulam até mesmo pela imprensa, outros são nomes que nem sequer passaram pela discussão ou são inviáveis de serem contratados e acabam sendo suscitados. Mas hoje nós estamos trabalhando desta forma, né? Sempre contando com a parceria daqueles que fazem o futebol acontecer, mas principalmente levando ao mercado aquilo que é de interesse do Internacional, para que a gente não sofra esse tipo de vamos dizer assim, de tratativas, né, que muitas vezes acabam fazendo com que você procure o caminho mais fácil, né, de trazer um reforço que está mais à mão, que está mais próximo e sem buscar aquilo que realmente você tem convicção. Então a gente está trabalhando muito com isso e os atletas que estão chegando, independente de serem titulares ou vierem para compor um grupo e criar essa competitividade, são atletas que de certa forma criam um consenso interno nesse sistema de contratação para que a gente possa ter mais segurança, errar menos, acertar mais e poder fazer com que os recursos tenham um melhor aproveitamento. Presidente, até que ponto lhe perturba esse negócio de verificação de resultado de eleição? Ainda a Justiça teria autorizado que se mexa nisso, que se possa receber a lista dos votantes e tal? Até que ponto isso lhe perturba, lhe preocupa, ou isso é problema da empresa terceirizada que prestou os serviços na época da eleição? E a outra, o homem da soja é o investidor, presidente? Vamos lá. Não, o homem da soja, começando por aí, é um grande colorado. A gente conversa muito com ele, mas não tem nenhum Internacional não tem essa condição hoje. Tudo que a gente está fazendo são investimentos e tratando de fazer uma gestão, né? O Conselho de Gestão tem trabalhado muito nisso, debruçado muito, dedicado muito tempo os nossos vice-presidentes do Conselho de Gestão para tratar desses assuntos. Então, nós não temos esse mecenas hoje e óbvio que sempre trabalhamos para que a gente possa ter esse apoio, para que a gente possa ter isso, mas são situações, cada uma delas sendo tratadas de forma individual ou a cada momento, e não é o que passa hoje. Sobre eleições, Rec, eu acho que tanto essa gestão quanto metade do conselho que foi eleito, né, participou de um pleito como todas as outras chapas participaram, né? Nós éramos oposição, não fomos nós que organizamos o pleito, né? O que me deixa sempre preocupado hoje como mandatário do clube é com a imagem do clube, né? É com aquilo que passa para fora, com as obrigações, com os deveres e com o respeito que o clube deve ter no mercado, que o clube deve ter com a sociedade. Isso sim é uma questão que diz respeito a esta gestão, né? De se preocupar. Mas em relação à eleição, em relação ao que aconteceu, foi uma eleição organizada pela mesa do conselho, presidida inclusive, né, por um tempo por um dos inclusive autores da ação, e isso fica a cargo da justiça. O que eu sei, né, e o que a gente tem acompanhado é que é uma produção de prova, é um pedido de produção antecipada de prova. Eu não sou advogado, mas entendi, me explicaram isso. Na verdade, são informações que estão sendo prestadas para que um perito possa avaliar isso e possa levar a conhecimento do judiciário se existe algum problema que tenha interferência naquele processo. Mas estamos trabalhando, olhando para frente, entendendo que o Internacional precisa avançar, tem avançado. Já se passaram mais de um ano desse processo, a maior eleição da história de um clube no Brasil, com uma vitória importante, né, com uma diferença gigante nas urnas, legitimado pelo sócio, e é isso que nos dá força aí e faz com que a gente olhe para frente e trabalhe cada vez mais, cuidando, por óbvio, né, para que nenhum tipo de movimento possa arranhar a imagem do Internacional. Isso é que nos preocupa, porque se isso acontecer, como mandatário do clube, evidentemente que nós vamos responsabilizar, né, todos aqueles que possam, de alguma forma, atrapalhar ou minimamente manchar a imagem do Internacional.
Presidente, para eu finalizar, pode ser uma resposta curta. 2021 a gente viveu uma escassez de A entrevistas. saideira. Tu não quer que eu responda aí? Não, é que eu sei... Tô entendendo aí. Não, eu sei que se... Pelo compromisso. Eu quero cumprir o combinado. Eu quero cumprir o combinado, presidente. Eu estou falando com o Thiago. O presidente podia falar uma vez por semana aqui. Pô, seria uma honra, né? Tá Convidado. convidado. O Silvio Santos faz a semana do presidente, lá fazia, né? É verdade. Vamos lá, A Bruno. gente pode fazer. Presidente, a gente viveu em 2021 com uma escassez de entrevistas. Essa é a verdade. Estou falando em relação aos jogadores. Antigamente a gente tinha entrevista quase todo dia. Até posso concordar que daqui a pouco todo santo dia entrevista pode ser demasiado. Bem feito que tu não é velho. Eu entrevistava os jogadores dentro do carro, na banheira, no chuveiro, desembarcando, dentro do avião. Eu sei disso, mas... O que é, presidente? Na porta do vestiário, saindo ali do lado do portão 8, tu tava ali, né? Treino, Quem ia ficar uma hora esperando o Falcão, uma hora esperando o Celso Rotti. Eles ficavam se perfumando de propósito para a gente ficar esperando ali. Pois é. Pois é, presidente. Será que a gente vai ter mais entrevistas esse ano dos jogadores do Inter? Eu sei que a gente teve algumas agora, mas 2021 foi escasso. E assim, o ano está começando, pouca pressão. Eu tenho medo, presidente, para ser sincero, que no decorrer do ano, as competições andando, jogos mais importantes, a gente tenha cada vez menos torcedores, os jogadores falando. E aí eu não estou falando por mim. É claro que para mim como repórter, para a imprensa em geral é ótimo. Mas estou falando exatamente por conta dos torcedores que querem ouvir justamente os protagonistas, né, presidente? Eu acho que tem que ter um equilíbrio nisso, né? A gente está voltando para um momento, né? Embora agora ainda com essa nova onda, né, do Covid, mas eu acho que a gente vai voltar para o momento e eu confesso que, de alguma forma, assim, nos decepcionamos porque tentamos ali, final do ano, já buscar a volta da presença agora para esse início do ano da imprensa, né? Nos treinamentos e nas coletivas, e infelizmente essa onda voltou e a gente teve que recuar. Queríamos, inclusive, ser protagonista nesse aspecto, porque isso também nos ajuda, né, a vocês que são da imprensa, acompanhando mesmo que por um tempo determinado os treinamentos, a desmistificar algumas coisas que são criadas, né, em relação a se não estão vendo versões que são criadas. Então a presença é importante, mas a gente precisa ter esse cuidado. Eu acho que as coisas vão voltar a um ritmo que era antes, né, tendo esse equilíbrio de um calendário apertado, justo, né, tendo a necessidade de atender a todos da imprensa e que vocês também possam ter esse acesso, né. A gente tem hoje um número muito maior do que tinha, né, no teu tempo, quando tu entrevistava na porta, eram 3, 4 rádios. Hoje nós temos aí, sei lá, contando todos os veículos, canais, blogs, mais de 20, 30, que estão cobrindo todos o dia a dia com acesso virtual ou presencial. Então a gente vai ter que organizar isso, porque é uma nova realidade, mas não tem nenhuma razão para que a gente não possa ter esse contato mais presente. Eu acho que a pandemia passando, essas coisas devem voltar a um ritmo diferente, né? Talvez não tanto como tu queiras, Bruno, mas com certeza é melhor do que foi 2021. Eu tenho certeza que vai voltar. Valeu, presidente. Um grande abraço, parabéns pela venda do Yuri. Eu sei que ninguém gosta de perder um jogador titular, com promessa de craque e tal, mas o Internacional vendeu por um valor adequado, né? Eu brincava não, eu dizia quando o Grêmio vendeu aquela sequência de jogadores craques que despontavam bem e tinham sido campeões da Copa do Brasil, da Libertadores, que quem botava preço nos jogadores do Grêmio era o Grêmio. E era uma das virtudes que eu via nas negociações. Depois degringolou a coisa lá, mas isso aí eu não vou falar com o presidente do Internacional sobre o Grêmio. Mas só para fazer a relação, porque aqui tudo é Grenal, quem botou preço no Yuri Alberto foi o Internacional. Se o Inter quisesse vender por 12, 13, né, teria vendido no ano passado. E aí hoje, o Nicolas Córdova, na Rádio Grenal, pinçou uma entrevista do André Cury que nós fizemos em outubro. Ele até corneteando. Se ele fosse o batedor de pênaltis do time, tocando uma flauta, mandando uma letra para o Edenilson, ele seria vendido por 10 milhões de euros. Ele disse isso em outubro. 4 meses depois, o Inter vendeu por 20 e mais o alho ainda, né?
25, que as coisas 25. são concatenadas, assim, vamos lá, a gente vai errar, eu vou falar aqui, tem obrigação também de falar quando a gente acerta algumas coisas, né? Ninguém gosta de vender jovens, nós vendemos o Praxedes ano passado, nós vendemos o Vinícius Tobias, isso, sem dúvida nenhuma, teve reflexo na venda do Yuri, para que o Yuri valorizasse mais, não precisasse sair lá atrás. Então, são coisas que são planejadas e trabalhadas em conjunto, gente. E isso a gente não fica falando a todo momento, porque são questões internas do clube, né? Mas elas têm relação, né? E quando você faz isso, ninguém gosta. Óbvio que não me sinto feliz em perder um jogador do nível desportivamente do nível do Yuri, mas são questões que fazem parte do negócio futebol e a gente parte para outra e vai trabalhar mais e mais para ter outros Yuris, para ter títulos, para ter conquistas e para ter um clube equilibrado e sustentável. Esse é o que faz a gente, que nos move a estar permanentemente 24 horas voltado para o Internacional, para poder fazer com que o clube, né, fique cada vez mais forte, com equilíbrio econômico e buscando os títulos que a gente tanto quer e que fazem algum tempo que a gente não consegue conquistar. Muito bom, presidente. Um grande abraço. Disponha da gente também, presidente. Valeu, um abraço para todos vocês aí. Obrigado, boa noite. Valeu, presidente que... Vai a Juí, presidente? Oi? Vai a Juí? Não, trocamos a escala, eu vou a Erechim. Então, não dá para ir em todas também. Não valeu. Um abraço, valeu. presidente. Tchau. O presidente está com cara de cansado também, mas já adaptado à função, né? Não adianta. E o que o presidente falou é verdade, né?